Na natureza, é a coisa mais benéfica que a gente tem. Eles fazem a mesma função das minhocas. Ele vai comer as radículas, ele vai comer a madeira que está num estado pronto para a degradação. Cada madeira, vocês viram, tem a sua caracterização, tem madeiras mais duras, tem madeiras mais moles, tem madeira mais amarga, tem madeira menos amarga, mas todas as madeiras servem de alimento para os xilófagos. Então, os xilófagos são aqueles que se alimentam de celulose. Tá? Celulose é uma parte constituinte das árvores e das plantas. E depois a gente tem a parte estrutural, que é a lignina. Então é quase que nem um monte de canudinhos, né? Feixes de canudinhos. A lignina é a parte estruturante, e depois lá dentro então tem essas seivas e tem a celulose. Então o cupim se alimenta do celulose. Tem algumas madeiras que ela é muito resistente, é muito forte. Então o cupim ele não gosta no primeiro momento, porque ela tem o tanino, é amargo, né? Mas depois que ela morreu, ela vai perdendo essas essências, né? E aí a gente tem um amigo também do cupim muito forte, que a gente esquece de se falar, que são os fungos, né? Então a gente tem os fungos manchadores, fungos apodrecedores, que o fungo sim tem essa propriedade da quebra da lignina. O fungo ele consegue quebrar essa lignina, aí deixa tudo molinho para o cupim vir depois de comer. Então, todas as madeiras sofrem ação dos insetos xilófagos. Tá? Não tem essa de falar que tem madeira que não é atacada. Todas elas são. Umas no estágio mais inicial, outras no estágio mais... E o homem percebeu isso. Nesse caso, seria quando ela é utilizada ou no ambiente, na natureza? Na natureza. Na natureza. E também quando ela é utilizada. Então o que o homem fez? Ele descobriu que se ele pegar uma madeira que é mole, que é doce, não é? Que para o cupim é um manjar, mas se ele colocar um outro elemento lá dentro que ele não gosta muito, ele vai preservar. Não é? Então por isso que a gente tem alguns elementos preservantes de cupim, que é o óleo crisantêmico. Então ele vai pegar uma madeira que é super doce, não é? Pega um eucalipto, pega um pinus, e ele vai colocar uma molécula piretroide, que na verdade é um óleo crisantêmico. Aí ele vai misturar e vai colocar ali. E aí ele vai dar uma característica que o cupim vai falar, opa, isso aqui não é a minha comida, né? Não está no momento para mim entrar aqui. Tá? Então vamos entender dessa forma. Tá? Não vamos entender na parte técnica, e sim dessa parte de como é que os homens e os artífices faziam. Ele pegava então do mundo natural e trazia para o mundo cultural, e aí a gente brinca e fala que ele trabalhava como Zeus, né, lubridiando a fúria de Cronos. Então Cronos ele entra no ciclo natural, né, da natureza, a morte, natureza e morte, até quando vem Zeus e fala, não, peraí, a gente tem que se tornar imortal. Então as coisas belas e formadas pelo homem, muito vem daquela questão do Platão falava, né? Muitas coisas morrem com o homem, e algumas alimentam esse homem. Então utensílios, copo, prato e tal, ele morre com a matéria do homem. Mas entre uma dessas coisas também são coisas feitas para o belo, que é para alimentar a alma do homem. E essas devem ser imortais. Não é? Então a gente vai estar falando nessa áurea, quando a matéria do homem já morreu, mas os seus feitos e as suas materialidades ficam para alimentar a alma. Alimentar a alma e alimentar as futuras gerações e alimentar tudo que é o belo. E o patrimônio histórico está inserido nesse processo. Porque do patrimônio natural vem para o patrimônio cultural, e alguns desses patrimônios culturais, pela sua importância, ou pela sua beleza, ou pela sua excepcionalidade, se transformam em patrimônio histórico. Não é? Então o patrimônio histórico, na verdade, são seleções desse patrimônio cultural, que advém do patrimônio natural. Dá para a gente desassociar isso? Não dá. Então, quando a gente atribui beleza, quando atribui valor, quando atribui relações de sentimento, é o patrimônio histórico. Então, o patrimônio histórico não lida só com matéria. O patrimônio histórico só lida com amor. Só isso. Quando acaba esse amor, passa o trator e se destrói. Não é a matéria que tem valor. O que tem valor no patrimônio histórico são as pessoas, o ser humano. É isso que preserva o patrimônio histórico. Não é? No começo, alguns me chamavam de louco. Hoje, vê que a única coisa para se preservar é propagar o amor, a afetividade e essa relação. Não é? Trazer desse mundo cultural saberes e fazeres dos antigos, os entendimentos, não é?
essas relações de amores, né? Vamos trazer o mito de Pigmalião, né? Aquele que fez as obras sacras. Ou você imagina que o Aleijadinho não projetava uma sacralidade naquelas peças, não é? Ou os antigos canteiros, quando estavam fazendo a arte do canto na pedra, não é? Porque a pedra não é encontrada no formato angular. O que tem em formato angular é um produto cultural, não é? A hora de estar fazendo aquilo, se não é uma própria centelha, não é? O Papa João Paulo II, na Carta de Paris, em 97, chamando os artistas novamente para a igreja, porque a igreja perdeu o seu sentimento, e ele chamando os artistas, porque o artista tem uma centelha divina de Deus, porque na hora daquela produção, ele colocou uma centelha ali que ganhou uma vida. Patrimônio histórico é isso, e a gente tem que preservar isso. Por isso que quando a gente fala aqui, muito mais do que receita, nós estamos dando a nossa visão do patrimônio. Tá? Então essa árvore da natureza, ela é colhida, ela é morta, e o artista, artesão, o artífice, cria uma artificialidade, a gente está trabalhando tudo com arte, né? E por que não uma artificialidade e lubridiar a morte? O que não é a arte se não lubridiar a morte? E transmitir essa emoção para a geração futura. E assim também que está aí nas madeiras. Essas madeiras são retiradas da árvore, não é isso? Ela perde a sua seiva, não é? Então essa peça morre. Essa aqui foi um corte que foi feito também lá no Rio Grande do Sul, e por incrível que pareça, a sua seiva, onde está correndo, né, no alburno e na casca, é uma cor semelhante ao nosso sangue, né? E se vocês não sabem aí o que tem de diferente entre o sangue e a clorofila, vocês sabem o que é, não? É um único elemento. O sangue a gente tem o ferro e a clorofila tem o magnésio. O resto é a mesma coisa. Por isso que as plantas conseguem sintetizar e a gente não. A gente tem que se alimentar da clorofila para criar energia, né? A glicose, a ATP, lembra aquilo tudo? Não. Então nós somos seres solares porque a gente depende então dessa sintetização das plantas para viver, tá? E aí então a gente mata essa árvore e traz para o mundo cultural, né? E aí no mundo natural ela é interpretada que ela tem que ser degradada. Isso é assim, não tem outro jeito. Ou tem? Não tem. Agora, o que vai preservar essa madeira é continuar com aquele mito de Pigmalião. Quer dizer, a gente tem que manter o que o artista fez. Por isso que lá eles usavam o quê? Óleo de linhaça, óleo de pinho, reidratação, não é? Os quadros aí, quais são as receitas nossas dos restauradores? Não é a resina da mar? Resina copal? O que é isso senão resinas retiradas de árvores para a proteção da própria árvore? Não é? Então, a gente vai trabalhar muito com essa coisa de lubridiar a morte, tá? E não entender o cupim como inimigo, mas entender o cupim como uma relação e uma função interessante. Essa é a proposta que eu faço para vocês aqui, né? O fungo. A gente tem umas ações interessantes do fungo, né? Como a corrosão do metal. Então, assim, o fungo, ele sobrevive e ele prolifera acima de 70% da umidade. Como a maioria da vida, né? Tem que ter o cal, que é aqueles 3 As que eu falo. Cal não, os 3 As, né? Água, alimento e ambiente. Então, se você tem esse tripé de água, ambiente e o alimento, você mantém a vida, tá? Os fungos, eles são daqueles dos degradadores, quer dizer, ele está ali com uma função muito importante na natureza. Degradar para que a nova vida venha, não é? Agora, se a gente tiver uma condição para que ele prolifere, ele vai criar os corpos frutíferos, que são os cogumelos, aquilo tudo que a gente conhece, e vai fazer a função da sua degradação. Mas se a gente manter uma umidade a 70%, a gente tem uma condição que a gente aplaca essa fúria, não é? Por isso que as casas antigas de taipa, de terra e de pintura cal, elas são transpirantes. E com essa transpiração, não deixa acumular água acima de 70%. Você acha que isso era uma coisa vernacular ou uma coisa que eles faziam porque eles não conheciam? Não. Não, tem uma tecnologia enorme por trás disso, né? Então, casas de taipa, onde você mantém a pintura cal, onde você mantém
essa ventilação, não cria fungo, não cria bactérias, e estão aí exemplares nossos de 300, 400, até 500 anos, né? Numa condição bacana. Fez uma pintura de acrílico, essa casa se perde em quanto tempo? Rápido, rápido demais, não dá nem para a gente pescar. Que 50 anos. Você pode colocar 6 meses, ela já está começando a aumentar a umidade lá dentro. Aí já vem o fungo que estava inativo, quer dizer, ele estava ali quieto. Entrou a água, opa, está na hora da gente degradar. E aí começa, tá? Então, os antigos sabiam lidar com a água, sabiam lidar com essas técnicas, né? E lubridiava melhor a morte do que a gente. Como é que nós estamos entendendo isso hoje? Tá? Aqui está um pedaço, então, dessa madeira que foi retirada do mundo natural. Ela é trabalhada, cortada, aqui dá para ver bem esse efeito, né, das ligninas e de todo esse processo da constituição dessa madeira. Essa madeira entra no processo de degradação porque ele entra no ciclo natural, né? Então, a gente vê isso aqui facilmente, vê, né? Dentro do patrimônio, né? A gente vê isso aqui claramente. Isso aqui é um forro, né? Quer dizer, ele foi feito ali, saiu do patrimônio natural, passou pelo patrimônio cultural, foi processado, foi feito o forro. E essa madeira, ela foi entendida como uma madeira imortal, uma madeira sacralizada, uma madeira que um artifício trabalhou, ou que é patrimônio histórico? Não. Não. Ela foi esquecida e entrou no processo natural. A gente pode falar que isso aqui, os cupins fizeram uma função que não era para ele fazer? Não. É natural. É natural. Tá? As brocas, mesma coisa, né? Tá vendo? Ó? A gente vê os forros e a cimalha, e aí uma madeira policromada, um forro que está com pintura, né? Um retábulo ou um próprio altar que foi feito ali para durar anos e anos e anos, né? Foi tratado com bolo armênio, foi tratado então com as suas resinas, foi tratado com tudo isso, e em algum momento não se pode fazer nada, né? Trata-se o material como material. E aí ele vai entrar no processo de degradação. Quem tem esse olhar, quem tem esse cuidado? Nós, conservadores e restauradores? Não, só depois que estragou. Agora, quem é que lida com zelo? Quem é que lida com carinho? Quem é que entende aquilo como é que está na vida? Não é? Como os antigos. Nós estamos perdendo essas pessoas que lidam com carinho e com amor ao patrimônio. Nós estamos criando médicos legistas, né? Talvez saibam tudo porque o prédio morreu, mas não traz mais o prédio à vida. Vamos tomar cuidado com isso, né? Porque nós estamos formando médicos legistas. Sabe porque o prédio morreu, mas o prédio já não volta mais à vida, tá? E o pior, ainda assinam o decreto do atestado de óbito. Falou, morreu, pumba. E aí o mundo natural faz a sua função, né? Ele vai pegar uma madeira que caiu, um pedaço de uma cruz que caiu, ele vai pegar e vai transformar ela numa outra vida, vai degradar aquilo, né? E vai transformar numa outra árvore que alguém talvez se alimente daquilo, ou que se alimente não só o corpo, mas também a alma, e vai voltar a fazer uma imagem, vai voltar a fazer uma cadeira, vai fazer um banco, vai fazer alguma coisa na arte, né? Então, ver qual é o interesse da preservação desse patrimônio. E aquela mesma madeira também caída, a natureza vai fazer a sua função, que é bela e linda, por sinal. Talvez prematura para a geração daqueles que amam e que gostam desse material, né? Mas isso é um pedaço de elemento, tá? E aí vem os fungos e faz a sua função, né? Agora, por que isso acontece? Às vezes são com coisas simples, né? Pela falta do cuidado, né? Então a gente vê que pela falta desse cuidado é que vai acabar degradando essa madeira. A madeira ela é muito boa para estar estável. Então a gente tem madeiras que ficam dentro d'água durante séculos e fica fora d'água durante séculos. Só que esses ciclos, ele vai ter um higrotropismo
e quando ela seca, volta, entra numa fadiga muito grande. Tá? Isso não acontece quase nas nossas coberturas. Nossas coberturas são todas inertes, são feitas com materiais duradouros para a vida inteira. Então pode escorregar telha, né? Pode acontecer o que for, que as madeiras estão sempre preservadas, não é assim? Quem é que cuida quando tem um escorregamento de uma telha dessa aqui? No patrimônio cultural e no patrimônio da humanidade, e ainda mais, no mosteiro de São Bento de Olinda. Quem é que faz esse serviço? Pega o mosteiro, os outros mosteiros, mosteiro aqui, quem é que faz isso? Ou o mosteiro de algum lugar, quem é que faz? Conservador, restaurador não é, eu não faço. Eu não vou subir no telhado e fazer isso aqui. Sabe quem faz? São os zeladores do patrimônio, aquele que a gente sensibiliza. Né? Pode ser tanto o gestor, pode ser o padre, o monge, pode ser a faxineira. Esse é mais importante que eu dentro do mosteiro. Se a gente mostrar para ele a função, ele é mais importante do que nós, restauradores, que vamos lá só para depois curar aquela ferida que já foi aberta. Tá? Então a gente tem que sensibilizar sim, que a madeira tem o seu ciclo e que esse ciclo vai entrar no processo de degradação e que é um processo natural que a gente não consegue segurar a não ser lubridiando a morte e trabalhando como Zeus. Olha aí. Quem é que faz essa limpeza? Quem é que faz, né, esse controle? Se não aquele que cuida. Né? Olha aí. As casas de registro estão lá abandonadas. Estão lá abandonadas. O IPHAN está lá fazendo um trabalho enorme para a gente fazer uma hidratação, a hidratação e a colocação de um agente cupinicida. É isso que está sendo feito. Nós estamos numa durabilidade de 30 a 40 anos. Para tentar sensibilizar os moradores que isso aqui é importante para eles. Não é? Mas também eles perderam. Olha só como eles estão deixando o patrimônio. As fábricas de chá, como é que estão ficando ali? A natureza entrando. E a gente precisa sensibilizar uma senhora Suzu lá, Okoyama, e sensibilizar o seu Rubens, para passar para os seus filhos, que o que está ali é muito mais do que o material, é a história da vida deles, que passaram pelo ciclo do arroz, faliu, passou pelo ciclo do chá, faliu, passou pelo ciclo do bicho da seda, faliu, e agora estão na tá boa, e que também não está bom, agora estão... Talvez a gente entendeu que a resistência lá de registro não seja os ciclos, e sim a fortaleza do homem que se fixou lá. Então é aí que eles têm que trabalhar, não é no ciclo do chá ou no ciclo do arroz, é no ciclo da permanência do homem. Acompanhe esse teu trabalho também, não só nas construções, mas na área, com objetos, com que realmente conta essa história das pessoas, que aproxima. Você viu a aula que a gente deu de registro, numa das aulas, onde a gente foi lá fazer o levantamento arquitetônico, né? Então tem um nosso pessoal que foi lá, os arquitetos, medir a matéria, enquanto outros estavam pesquisando essa área. Não era o nosso escopo, não era o nosso escopo. Nosso escopo era medidas, fazer o levantamento métrico das casas. Só que o pessoal que fez o curso com a gente, né, advogados, historiadores e tal, foram lá e começaram a perguntar para a dona Suzu o que era que eles faziam ali. E ela começou a contar a história. Enquanto uns estavam medindo, outros estavam sentindo. Chegou no final do dia, a dona Suzy falou, agora entendi porque vocês estão aqui. Porque a parte mais importante da minha casa sou eu. Agora o IPHAN tem que restaurar porque eu quero voltar para lá. Porque enquanto eu estiver viva, o que vai segurar aquela casa sou eu. Porque os meus netos vão destruir. E aí a gente encontrou lá de baixo material para fazer o moti, né? Aqueles instrumentos para fazer o moti, os serrões onde eles fizeram e construíram as casas, ferramentas. Então você vê que ao invés do campo da memória se restringir dentro da visão da zeladoria, ela se amplia de uma forma enorme. O que me aproximou muito desse teu curso, dessa palestra, tem a ver com isso aí. Depois eu falo com você em relação a esse lado. Então é isso, não dá para a gente desassociar, entendeu? Por isso que eu falo que é muito pequeno quando a gente leva só para a ação da matéria. A hora que você entende... Ele liga a outra, né? Puxa a outra, se descobre a outra. E no mundo
do patrimônio histórico é isso. Uma imagem dessa aí não é imagem. Ela é imagem por quê? Porque ela é imagética. Na verdade, nasce da ilusão. Se você pensar que tudo que a gente vê, principalmente do patrimônio, nasce da ilusão do homem, a matéria é a produção da ilusão. A coisa nasce na ilusão. E o que é ilusão se não vontade e coração? Então, quando você fala que é uma imagem, é porque ela representa uma imagem para cada um. Cada um desses santos, eles têm atributos, eles têm a coisa, mas cada um atribui uma imagem diferente da outra. Então, como é que nós vamos falar que é tudo uma coisa só, né? E se não tem relação de afetividade com isso? Ah, e aí vai embora. Mas nós estamos falando da madeira aqui, né? A madeira não tem nada com isso. Coitada da madeira ali, ela está ali para apodrecer, né? A não ser que ela vire um retábulo, ou vire uma Nossa Senhora, né, da Conceição, ou vire um Cristo Redentor, ou vire alguma coisa assim, né? Então, olha só como é que nós estamos fazendo com o nosso patrimônio, tá? Olha aí. E aqui, então, essa casa perdeu a relação de sentimento, perdeu a atribuição, não vão mais cuidar com ela, né? Vocês sabem como eles cuidavam dessa peça, dessa madeira aqui? A gente foi estudar lá atrás como é que era. Então eles colocavam um pouquinho de óleo e eles bruniam com um pedacinho de madeira. Então os japoneses faziam isso, né? No estudo tem isso, né, Lia? A brunição na madeira. Então eles pegavam um toquinho de madeira, punham um pouquinho de óleo e puxavam o óleo natural dessa madeira, fazendo fricção. Então você vê uma madeira perfeita, com uma textura perfeita. E aí nessa geração, o que vocês colocam aí? O que vocês fazem? Nada, é tombado, a gente não pode fazer nada. Muitas vezes é isso que a gente escuta, não é? Então o que o avô dele fazia? O avô dele lubridiava a morte, e ele está deixando o processo natural. Então ele está matando aqui não só a madeira, como ele está matando... Será que nós estamos matando a memória quando a gente arranca tudo e joga fora? Matando a memória, matando o mestre, matando os antepassados, matando os amores e os valores sentimentais dos antepassados. Isso é o pior ainda. Quando a gente começa a trocar, começa a perder, começa a entregar, pá, a nossa perda é inestimável. Mesma coisa, né? Isso aqui, singelo, está nascendo uma florzinha ali, né? O que aconteceu com esse edifício? Qual é a atribuição que estão dando para ele? Ele tem a mesma visão, quer dizer, aquela figura ali do leão é a mesma do que o cara que construiu aquilo? A linha de cimalha, isso aqui é uma linha de cimalha que servia para jogar água para fora do edifício. Quer dizer, esses artesãos construíram isso para a água não entrar no processo. Isso foi visto aqui? Não. Não, nem aqui, nem na maioria do patrimônio histórico nosso. Ninguém percebe que as cimalhas são feitas para se projetar água. Ninguém percebe que essas madeiras têm a sua função de jogar água para fora também, por isso que os olhos, né? Então, quando se perde isso, perde-se a função, e aí então o mundo natural vai tomar conta, né? Isso aqui é o Sobrado dos Toleiros, lá em Iguape. A prefeitura utilizava isso há 10 anos atrás como uma unidade. Em 10 anos, tá? Entrou no processo de colapso desse. Qualquer coisa, menos patrimônio histórico. A hora que começou a dar essas manifestações, o que ela fez? Abandonou, foi para outro prédio. Então ela usava e sugava o prédio como um equipamento qualquer, né? É diferente do nosso pessoal? Não. É diferente do nosso turismo? Que o pessoal vai lá, usa enquanto está belo, depois começa a sujar, começa a nascer um mato. Ó, não, isso aqui não está mais bonito, vamos para outro. Já sujamos essa lagoa mesmo, vamos para outra, né? E assim vai. Os ciclos econômicos, né? Então, é isso aí. Depois de 10 anos atrás, isso aqui era uma repartição pública. É diferente dos nossos museus, não. Quando a gente fala que às vezes a gestão diminui os monumentos, um monumento que serve para ser um monumento voluntário ou involuntário, mas ele foi dado a essa função, às vezes os gestores, ou às vezes quem está lá não dá esse valor, e vão entregar o prédio assim para a geração futura. Mas esse prédio era tombado?
Sim, tombado, Sobrado dos Toledos, centro histórico, tombado pelo IFAM e estadual e municipal. Agora, você lembra do tombamento que eu falei o que era, né? Tombamento é um ato administrativo do reconhecimento da sociedade em um determinado bem. Não adianta só tombar. O ato do tombamento não é um ato de preservação. É um ato administrativo, é um ato de punição. A não ser que sirva como uma educação patrimonial, sensibilização. Você vai trabalhar o efeito dele. Tá? Então, anote no livro do tombo que aquelas pessoas são apaixonadas por ele e que tem que ser divulgado isso. E que não tem que ser, não pode ser derrubado. Não, isso não funciona. A gente está vendo aí. Estou pegando muito duro, né? Mas vamos lá, pessoal. Ó, é isso aí. Tá? Olha aí. Isso aqui também na região de registro. É onde eles criavam o bicho da seda. Olha aí. Para a natureza, isso aqui é normal? Sim, é normal. Então a função é a mesma. Patrimônio natural está, ó, preservado. Patrimônio cultural, onde o homem descobriu que se ele fizer um abrigo, ele consegue se manter sem chuva, sem o vento, sem essas coisas. Está funcionando aqui? Ah, talvez, né? Agora, como patrimônio histórico, tem alguma coisa aqui? Não. Perdeu a relação de confiança, de atribuição, de relação de tudo. Acabou. Pode entrar um restauro aqui, pode fazer o que quiser. Mas nunca vai mais reconstituir aquela ação do Ito de Pigmaleão, a intenção da construção do sagrado. Tá? A ação restaurativa aqui já virou mero fetiche, não é? Porque o para que foi construído isso, como foi construído, já se perdeu. Aqui, ó, o pau a pique, ó. Ó aqui, ó. Lembra que eu falei do pau a pique, né? Ó, tá? E aí ele não entra em contato com o solo. Em caso de uma vibração, você tem essas transmissões aqui e os piques eles são invertidos, ó. Tá? Isso é uma técnica também japonesa muito legal, né? Inclusive de controle de pragas, porque também a madeira não ia logo no chão, você tinha umas pedras, então é toda uma tipologia construtiva muito legal, que dá para a gente aprender muito lá com essas mincas. Tá? Olha, é muito romântico, né? Mas... E aqui o Mosteiro de São Bento de Olinda, onde a gente foi contratado para fazer um manual de conservação. Primeiro, vocês têm manual de conservação? Ih! Um monte! Um monte! Só que ninguém lia. O pessoal ia fazendo e ia colocando lá dentro, entendeu? Ninguém lia. Aí falou, poxa, mas vocês sabem o porquê que precisa desse manual de conservação? Para que serve isso? Ah, só para encher nós. Não, esse manual serve para lembrar, soprar o coração de vocês, o quanto os amores vocês têm aqui dentro. Então, o manual de conservação não pode ser técnico. Não é? Você tem que ter a parte técnica para colocar nos órgãos, mas você tem que treinar. Você tem que deixar o cara que está ali sensível àquela relação. E aí a gente fez um trabalho, eu acho que relativamente bacana, porque aqui a gente percebe que tem uma certa problemática, certo? Então aqui a gente tem sujidades, tem biofilmes, tem a degradação da madeira, tem a degradação do forro lá dentro, não é? Gastaram milhões restaurando. Você lembra que isso aqui é aquele que foi para o Guggenheim, o altar lá, o retábulo, né? Depois restauraram o couro e tal, e tal, e tal. Ele está num processo de degradação grande, sabia, não? Grande. Agora, você sabe por quê, não? Nem eles. Olha aqui, é isso aqui lá por dentro, tá? Tudo em madeira, revestido em ouro, prata. Olha o forro, que belo e que lindo. Dá uma olhada na degradação do forro. Eu já dei uma dica por que acontece isso. Pode falar, vocês não tenham vergonha não. Por que está acontecendo isso, pessoal? Telha! Quase de 2 ou 3 telhas do beiral, há anos. Pessoal, é isso que está acontecendo. Olha aí. Isso aqui já foi feito, restauro, reconstituição, já foi feito tudo. Mas o homem simplesmente esqueceu.
não é? Que essa madeira saiu do mundo natural e que vai voltar para lá. E que a nossa função, na verdade, é só lubrificar a morte. Olha aqui, onde você pega está se desfazendo, e tudo nesse mesmo eixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Então nós tivemos que chegar lá e falar para eles, vamos entender o que está acontecendo aqui? Dá uma olhada nessa prumada aqui, ó. O que tem de manifestação? Está nascendo vegetação por fora, tem umidade, tem biofilme, tá? Olha ali, ó, como é que está o nível de saturação de água. Por dentro, como é que está? Degradação do forro, olha lá, apodrecimento do cadeiral. Cara, é difícil a gente ver isso. Parece brincadeira o que eu estou falando, parece brincadeira. Mas você vai fazer um manual colocando patologias e ações a serem adotadas. Se você não mostra o que tem que fazer, o camarada vai fazer tudo que não precisa e isso aqui continua lá. Olha lá, o cadeiral. O cadeiral, ele foi passado o quê? Ele foi trocado os óleos, então quando essa madeira saiu de lá, foi entalhada, foi colocado óleos possivelmente vegetais, e depois foi tratado com asa de barata, que na verdade é um inseticida natural e uma proteção natural, e que ficou assim durante centenas e centenas de anos, para agora o pessoal não entender mais isso e acabar entrando no processo de degradação. Esse é exemplo de um, tá? Você imagina multiplicar isso para todo mundo. Implementar junto da rotina de inspeção e higienização o controle ambiental de todo edifício. Né? Saber, simplesmente. Quem perguntou aquele negócio do ambiente, está aí. Como é que foi construído, como foi construído, se tem chuva, se não tem, por onde está entrando, isso. Entender. E a gente foi lá fazer essa oficina. Falou assim, olha, essa madeira aqui está totalmente ressecada, está sofrendo a ação do tempo, ela está perdendo seção. Aqui a chuva entra, não tem a pingadeira, então ela vem por aqui e ela escorre para dentro da madeira, a madeira está tendo o higrotropismo, ressecamento, perdendo. Podemos passar aqui um óleo vegetal para recuperar? Ah, sim, pode. IFAM, pode? Ah, pode. Isso aí é parte da conservação. Pode não, só deve. E aí nós vamos buscar lá nos antigos livros dos monges, o que eles faziam. Eles passavam a cera, né? Passava a cera de abelha, passava o white spirit, passava às vezes até o sebo do boi, com as suas vestes que não serviam mais. Olha só, além, ao invés de jogar as vestes fora, eles guardavam os trapos para poder passar nisso. E além ainda. Onde que você consegue essas informações, esses detalhes que são muita coisa? Cara, namorando o prédio, entendendo e tendo a sensibilidade. Muitas vezes a gente já chega com o prédio, com a coisa pronta, a patologia pronta. Não, eu sei, já vou aplicar a minha patologia em cima do teu edifício. Cara, isso não funciona. Por isso que eu falei para ele, cada um é um. Cada prédio se mostra, o prédio grita, cara. Tá? O prédio abre a boca e conta a história dele. Então como é que a gente faz isso? Ouvidos, orelha, sentindo, tateando. Né? E aí a nossa equipe que estava trabalhando aqui, ainda mais legal, né? A Flávia e a Magda e tal, que fazem negócio. Um dia chega no meu WhatsApp assim, cocô do quê? Cara, cocô do quê? Estava cheio de excremento. Falei, cara, isso aqui é excremento de rato, assim, 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 assim. Pô, tomou um negócio, quer dizer, você tem que saber qual é o que está lá, o ambiente que está, né? Aí todo mundo esquece disso, né? Parece que é aquela coisa escatológica, né? Não podemos saber viver. Então é isso, cara. É isso. É entender o prédio vivo. Tá? Quando você pergunta o que é, entender o prédio vivo. E aí a gente vai fazer oficina para lá e um monte fala, ah, não, agora sim, agora eu sei fazer. Simplesmente ali, hidratação. Olha a diferença da madeira. Precisa restaurar essa peça? Precisa ou não? Pois é. Tinha quase 5 milhões para se restaurar esse prédio lá. A partir dessa ação diminuiu-se para 1,5 milhão. Não, cara, no mínimo é só aplicar. Você pode até dar uma decapada, tirada da pátina, aí é outra coisa. Mas se não fizer nada, já é melhor. No mínimo.
isso aí também é igual critério histórico de você não mexe? Mexe, cara. Mexe. Aí nós vamos vendo o que é. Se não mexer em nada, e você só lubridiar a morte, enganar, você já tem 80% do prédio preservado. Aí você vai se preocupar com 20% que aí está com problema. Sim. Ia e vai, mas é o que eu falei aqui, volto a falar. O IFAM, o DPH, Compresp, é a espinha dorsal do nosso patrimônio. Sem eles não existe patrimônio. Tá? Só que como é que está hoje essa espinha dorsal? Lordose, cifose. Eles não estão aguentando o peso da estrutura que a sociedade está impondo sobre eles. Está entre nós aqui fazer essa ginástica, não é? E colocar essa musculatura. Pô, imagine uma espinha dorsal com essa musculatura, nós fazendo ginástica junto. Pô, vamos trabalhar junto. Pô, esse corpo vai ficar grande e robusto. Como é que nós estamos fazendo hoje? Só criticando. Nós estamos ainda tirando a seiva disso. As faculdades de arquitetura, eu não sou arquiteto, mas o meu irmão é arquiteto, a empresa inteira é de arquitetura. Eu falo assim, pô, vocês perderam a instrumentação, vocês construíram, os antigos construtores construíram o edifício como extensão do seu corpo, à medida como que era braço, palma, polegada, perna. Pô, vocês mediam com o teu corpo. E vocês perderam isso. Não é? O Mário de Andrade escreveu as cartas para o Rodrigo Melo Franco, nos primeiros tombamentos. Por que vamos tombar essa cidade? E o Rodrigo responde, pelos amores das pessoas. Aonde está isso? Quer dizer, o que foi lá atrás, a gente está perdendo, está desnaturando, está entrando no processo natural dessa perda. Não é? Então, o que nós temos que fazer é isso. Primeiro, sensibilizar. Criticar, está todo mundo criticando, ninguém dá resposta. Então, todo mundo está assinando decreto, né? E o que nós estamos fazendo é esse exercício. Fala, cara, se você fizer alguma coisa que seja limpeza, higienização, limpeza de calha, troca de telha, caiação. Você vê que aqui eu não estou dando receita mirabolante nenhuma. Pega a receita da tua avó, ela passava sebo, serve, passava óleo, serve, passava graxa, serve, passava... Serve. É só lubridiar a morte. Vamos manter esses prédios vivos de novo. Entendeu? Por isso que nós estamos aqui tentando sensibilizar. Né? E que cada um de vocês aqui saia empoderado para chegar e multiplicar um outro e falar, poxa, vamos criar essa estrutura de preservação do patrimônio histórico, não só da materialidade, mas também dos saberes e fazeres. Tá? Então, uma madeira dessa aqui, ela já está entrando no processo daquela morte, mas para chegar aqui, ela dá tanto aviso, cara. Ela dá tanto aviso. E a gente ignorando cada vez mais isso. Né? Tem problema algum reidratar e deixar uma madeira dessa? Como está aí o nosso piso? Não, vamos tirar o piso porque é passar a tubulação. Cara, passa a tubulação em cima, aparente. Não vamos mexer no nosso piso. Tem 200 anos. Tem 200, 300, 400 anos um piso desse. Você acha que uma oxidação de um parafuso formando uma forma de um coração, cara, nós vamos tampar isso, cara? Né? Isso mostra uma vida, mostra... Né? Para que deixar isso como se fosse... Né? Perdendo essas informações? Você sabe como era feita a comatação? Aqui, ó, e aqui no meio, ó. Não precisa colocar muita coisa, não. Você sabe o que as irmãs faziam? Pegavam os trapos, lembra aqueles trapos? Passava cera, breu, cera de abelha e cera de canaúba. Fervia, punha aqueles trapos no meio da água e vinha batendo no calafeto. Não fazia barulho, não caía pó, e depois calafetava. Simples assim, aprendemos aqui. Aprendemos aqui. E aí a gente volta, então, falamos já da degradação, certo? Qual é o agente pior da degradação? O cupim é legal? O cupim é legal. O fungo é legal? O fungo é legal. Qual é o pior agente de degradação que a gente tem aí no patrimônio?
Agora, se o homem não entende mais, o cupim vai fazer a função dele. Dá para a gente enganar o cupim? Dá. Como é que a gente engana o cupim? Entendendo como é que ele funciona. Ele vai na madeira degradada. Se a gente lubridiar a morte, fazer como Zeus, colocar uma cera, ele fala, opa, aqui não está na minha vez, pumba, vai comer outra madeira, vai para a natureza de novo, certo? Quando tem essas revoadas aqui, apaga a luz, porque ele vai atrás da luz e esses alados, eles são casal real. Então, nessa época agora, se você apaga as luzes e coloca uma luz fora, você vai atrair eles para fora. Você coloca uma luz amarela, porque engana, porque ele vai atrás da luz branca, da lua cheia. Não é? Então, você colocar uma luz amarela ou uma luz branca, ele vai atrás da luz branca. Então, aqui no Museu de Arte Sacra, você vê que é todo luz amarela, indicada pelo nosso grande mestre, Luiz Fontes, não é? Um estudante, um grande estudioso de cupim e é o nosso mestre nessa área. Então, muito que eu estou falando aqui são desses trabalhos que ele faz. Né? Entender qual é a espécie. Não é? Alguns antigos pintavam. Isso aí a gente aprendeu em Sertãozinho, porque as madeiras de 2,5 metros para baixo era pintada com pó xadrez, óxido vermelho. Claro, o óxido vermelho é óxido de ferro. Se você pinta essa madeira, esse cupim vai chegar lá perto e falar, opa, isso aqui não é lignina. Tá? Então eles pintavam com óleo de linhaça e pó xadrez. Não é? Olha cada coisa assim. Alguns queimavam a madeira, chamuscavam. Por quê? Porque ela ia se transformar em carvão. Então, na Itália, usa muito isso. Para quando eles vão enterrar Mourão, eles queimam a madeira. E o cupim, a hora que chega ali, ele identifica que ali não é a madeira. Hoje, nós estamos trabalhando com uma linha de silicatos para tratar essas madeiras com sílica. Então, a gente coloca essa areia líquida dentro da preservação da madeira, também. Então, o que mais a gente faz para preservar, muito mais do que veneno, é enganar eles. E os antigos sabiam enganar eles perfeitamente. Fungo, diminui a umidade, pinta com cal, faz argamassa de cal, não deixa o fungo entrar em atividade. Agora, você pinta com tintas impermeáveis, você vai acumular água lá dentro, acumulando água lá dentro, você vai estar falando, pessoal, venha, porque está tudo preparado para vocês. Não é? Então, não passei receita nenhuma, mas vocês já viram que dá para cuidar um monte fazendo as receitas naturais, né? E olhando, e tendo o olhar e o carinho dentro dessa edificação. Né? Hoje a gente nem acha mais óleo de peroba, né? Quanto que não falou, não, vamos passar óleo de peroba e tal e tal. Isso nas estruturas, tá? E depois você tem assim, madeira policromada é uma outra coisa, não pode ser qualquer óleo que vai e tal, isso é uma outra coisa, tá? Mas só de você olhar, e se tiver um caminho de cupim subindo para o teu santo, você vai proteger, pondo uma peanha de pedra, ou fazendo alguma coisa ali para não entrar em contato. Não é? Ou no mínimo, quando você vê que o cupim está subindo, tira ele de lá e coloca para o outro lado. Não vai deixar ele ali, porque o cupim está indo lá, falou, opa, aqui está a minha vez, legal. Vai uma vez, vai 2, 3 vezes, você não tirou ele de lá, fala, aqui está na minha vez. Não é? Então o olhar e o cuidado, eu acho que é a principal arma que a gente tem na preservação do patrimônio histórico. Depois a gente vai recorrer para as outras atividades. Tá? E aí a gente tem então esses materiais aí, né? Que a gente utiliza tão caros e absurdos, né? Com a empresa que na verdade é o Betume da Judéia. Já ouviram falar do Betume da Judéia, que era, né, tanta coisa que não fazia, você que trabalha com eletricidade, né? A proteção dos metais, né? O que é Betume da Judéia, se não piche? Piche. Desde quando o piche é utilizado na preservação? Desde o tempo do Antigo Egito, Mesopotâmia, eles já achavam os piches e esse material da natureza. Não é? Calafetação de navio para proteção. Não é? Não digo que isso pode ser passado em tudo, mas só atentem o que estava no processo, como é que era feito esse. Não é? Então você tem lá que de vez em quando passava o tal do betume da Judéia para proteger tal. O betume da Judéia é um material, né, por alcatrão, aquela coisa toda, que servia. Agora, para os restauradores são vendidos a uma bagatela legal. A gente sabe fazer isso aí, mas quem usava não pode. Né? O outro lá é cera de carnaúba. Né? Pode usar cera de carnaúba? É boa a cera de carnaúba, não?
Aqui as nossas madeiras aqui, das madeiras internas, a gente fez a última aplicação de cera na carnaúba há 21 anos atrás. Está aí. Aí outro dia o pessoal até brincou, falou, não, mas você passou verniz? Eu falei assim, sim, passei verniz. Não, mas verniz não pode para madeira. Eu falei, ó, verniz mole ou verniz duro. Verniz é uma camada de proteção. Você vai passar um verniz PU, que é um verniz moderno, acrílico, ele vai criar filme. A madeira vai transpirar? Não. E aí então o que vai acontecer com ela? Aumentar a umidade, aumentar a temperatura, o cupim vai identificar isso como alimento e pá, pum. Toninho, como é que a gente responde para o bombeiro que está caindo, matando em cima da gente por causa disso? Você vai responder para ele. Primeiro, para que você quer colocar o verniz anti-chama 30 minutos se a gente tem uma saída de emergência na porta? Chama a comissão do patrimônio e a gente fala, Santana do Parnaíba aconteceu isso. A gente tem uma casinha ali que você tem saída de tudo quanto é lugar. Fala, para que é o teu verniz? Não, é o verniz anti-chama. E se a saída tiver a 200 metros, você tem que passar o verniz anti-chama 2 horas. Eu falei, cara, mas e se a gente garantir a saída em 2 segundos? Você vai mudar isso e mostra isso para ele, entendeu? Mostra isso. Se você está aplicando esse teu verniz, você vai acabar degradando isso. E eles são sensíveis. O pessoal de cima é sensível. Agora, aquele que quer vender, não. Aí ele vai te obrigar a fazer, mas... Tá? Tem o capitão no 7, que é super parceiro nosso. Hoje acho que ele já está aposentado, mas foi o comandante que fez a instrução normativa para o patrimônio histórico. Cara, nós temos que juntar, é isso, é fazer essa musculatura. Se a gente não fizer essa musculatura, cara, o cara chega com cacetete, bate em cima do DPH, quebra em 1 milhão. Aí toca nós costurar de novo para ver se levanta, né? Então é isso aí, vamos formar. Quer juntar, a gente faz uma junta, chega para eles, explica isso, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai estar passando tanta coisa. A gente fez a proposta, então, de passar, né, no museu aí, que está sendo restaurado agora, mas há um tempo atrás, falou assim, ó, nós vamos passar óleo de linhaça e cera. Não, mas o que é isso? Tá louco? Isso é receita... Eu falei assim, olha, não vou falar sobre técnica, eu vou te mostrar. Trouxe até o Museu de Arte Sacra, falei, isso aqui foi feito há 20 anos atrás, olha como é que está. Pô, funciona mesmo, né? Tá? Então é sensibilidade e a gente se propõe, nós estamos na guerra agora, vamos tocar. Pode chamar que a gente vai lá. No mínimo um belo do escândalo a gente faz. Tá? Agora, se deixar, a gente vai perdendo. Não que o material plástico, o material moderno não sirva, serve para cada uma das funções. Se a gente tem que ter a madeira, que ela tem higrotropismo, que ela tenha isso aqui, a gente tem que garantir que ela fique na característica antiga. Né? E se a gente filmar ela vai começar a criar umidade interna, com essa umidade interna vai criar o higrotropismo, vai começar a movimentar, trincar, secar, blá, 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 né? E lá ceramicocristal, que na verdade também são ceras de parafina né? E as ceras de abelha também. Né? Então a gente cria aí uma utilização dos materiais que usavam antigamente para a conservação e hoje só utilizado para ações restaurativas. Tá? É certo isso, não? O que todo mundo usava, começamos a nos apropriar disso. Opa, isso aqui é um conhecimento só meu. A zeladoria também é democratização de informação. Lembre disso. Mas aí nós estamos falando só de interior. E as madeiras? A janela externa, sim. Passa a cada 6 meses, a cada 1 ano, você passar de novo uma cerinha ali, ela fica, não tem problema nenhum. Agora, se ficar degradando ali, raio ultravioleta e tal, aí por isso que eu falo que é a sensibilidade. Entendeu? A hora que a madeira começa a mostrar que ela perdeu essa proteção, você vai lá e reaplica de novo. Entendeu? É simples assim. Simples assim. Tá? E aqui a gente tem ó, as nossas ceras todas aí que são, né, vendidas aí, ó, cera de carnaúba, cera de abelha, cera de breu. Se alguém quiser uma receita para fazer uma cera, é 3 partes, né? Pode colocar 3 partes aí, carnaúba, breu e parafina, ou cera de abelha. Cera de abelha é muito mole, se você colocar ela derrete muito cedo, né? Então você põe a carnaúba que é dura, então você faz um blend. Agora para ela fixar lá, para ela
ficar bem grudadinha, é o breu. Já viu o breu? Aquele óleo do pinho. Puta, aquilo gruda, não sai nunca mais. Para quê? Porque na natureza é assim. Na natureza ele serve para nunca secar e o bichinho vai lá e ele não consegue entrar. Então a gente tem aí o adesivo, né? Tem o consolidante e tem a proteção hidrófuga. Nome bonito, né? Sim, é o breu. O breu o que é? O breu vem da família da terebentina, vem do pinho. É o óleo do pinho. Tá? Só que a gente fala assim, então vamos passar uma camada então, né? Hidrorrepelente, adesiva e com poder de, né? Ser uma protetiva. Tá? Mas Oi? Na verdade é uma parte de cada uma. Põe em banho-maria, faz aquele, né, aquele blend, cuidado, claro, para não volatilizar e tal, mas põe em banho-maria, como qualquer avó nossa fazia, como faz a depilação até hoje, né? E aí você faz a aplicação ali, tá? Madeiras nuas, tá? Madeira policromada nós estamos tirando fora aqui. Pode ser um outro assunto, porque ali recebeu, além do entalhe, recebeu a pintura. A pintura é outra coisa, nós estamos falando de madeira nua, tá? Oi? Cara, machetaria. Bate ali qualquer coisa ali, uma bucha ou qualquer coisa para tirar a cera antiga, não é? Ou como é que eles faziam? Não punham água rasa ou solvente? Para que era água rasa e solvente? Para dissolver essa cera, para chegar na madeira, não é isso? Lembra do tempo lá atrás? Deixar no cru. E aí reaplicava de novo isso, não era? Ficava sempre o piso maravilhoso. Estamos fazendo lá no casarão. Coisa mais linda, tira essas ceras oxidadas, deixa a madeira respirar e aplica a cera novamente. Cara, essa madeira ela pisca para você assim, ó. E fala, estou vivo aqui. Agora, se não deixar, o que vai acontecer? Vai. Tá? Olha aí, ó. Isso aqui é a goma laca, ó, né? A goma indiana, ou asa de barata, que na verdade é a proteção da própria conífera contra as cotinilhas, né? E aqui embaixo a gente tem também outros tipos, né, de ceras e tal, né? Tá. Oi? Sim, aqui é a casa nossa, a casa do Palácio das Ceras ali também, coitado, a gente vai lá e fala, cara, quem é que compra isso? Ah, ninguém compra mais, todo mundo só quer comprar material sintético. Tá? Você vai comprar 1 quilo de cera desse é 30, 40, 50 reais. E você faz uma enormidade. Tá? Só que as pessoas não sabem mais que pode usar, né? Então, na verdade, você vai perdendo esses saberes de fazeres, vai aprendendo esse contato, né? Você acha que essa empresa ali é A seladora vai comprar uma seladora Copal. O que é uma Copal? É uma cera. Então, no fundo, é assim. No mínimo, se você tentar fazer alguma coisa, aqui a gente vai começando a mistificar. Ah, não pode fazer isso sem fazer aquilo. Não pode fazer aquilo sem fazer aquilo. Não pode fazer aquilo, não pode... A hora que o cara vai fazer, pô, não pode fazer nada. Então, assim, claro que tem as suas especialidades. Mas para quem não tem nada, se fizer um pouquinho, cara, já está, entendeu? É um discurso que eu estou fazendo aqui, que muitos falam, pô, você dá um tiro no pé. Cara, mas nós estamos numa fase agora de doença terminal. Nós estamos numa fase de pegar o coco e dar soro com o coco da coisa, cara. Nós estamos em estado de guerra agora. Enquanto nós estamos preservando uma, estão demolindo 50, cara. Eu acho que não está, né? Está na hora de sensibilizar e todo mundo entrar nesse exército, porque nós estamos perdendo, tá? Olha, aqui um pouco do acabamento de cada uma delas, né? Então você tem um veio natural, essas aberturas aqui você lembra, né? Que é o angelim, que aí você tem essas aberturas todas aqui, você lembra da lignina, né? Ó. Então a gente vê aqui, ó, aqui dentro está o material. Se ficar aberto, o cupim vai entrar aqui, está tudo aberto para ele, a identificação dele que está pronto. Se você aplica uma camada de cera, uma camada até de óleo, né, você vai criar essa coisa que vai enganar ele, e aí ele vai chegar a um estado que não vai ter fungo, não vai ter cupim nesse estado de tratamento. Tá? Pessoal, alguma dúvida nisso?
E aqui um pouco mais então, né, dessas nossas funções. Isso aqui é uma jangada, né, que está no museu, onde o pessoal pediu para a gente fazer uma restauração dessa jangada. Aí a gente vai lá. Quer dizer, o que está acontecendo? Isso aqui é um material que está sendo visto como obra de arte? Não, ele já foi abandonado. Quer dizer, já a natureza já entrou em ação aqui, né? Por quê? Porque é uma madeira que vai para o mar, mas ela tinha uma pintura, tinha uma proteção também do calafeto, ele tinha por baixo uma proteção também contra umidade. Isso aqui a gente viu que perdeu nessa informação toda. Então, assim, tinha muito mais coisa para a gente falar, mas agora vamos deixar aberto um pouquinho para a gente falar, né? Para a gente comentar. Então, o ato de preservar, então, deve ser entendido como instrumento de cidadania, né? Como um ato político e, assim, um ato transformador também. Tá? Por isso que a gente vem aqui sempre colocando essas questões. Né? Pensei que não fosse falar tanto da madeira, mas a madeira é especial sim. A gente tem que tratar ela como o nosso mármore. Tá? Preservar, então, os pedaços, fazer a machetaria, voltar a fazer e cobrar um pouco. Nem que isso renda alguns danos. Fizemos errado nessa aqui, mas a madeira durou mais 20, 30 anos. Mas é a madeira, vamos aprender. Né? E assim a gente vai levando isso para as gerações futuras. Se a gente chegar a começar a arrancar tudo, colocar tudo novo só pela durabilidade, a gente perde isso. A gente viu isso nas ações que a gente fez em alguns trabalhos. Né? Algumas madeiras se apodreceram, mas outras duraram bastante. Mas nesse ganha e ganha, a gente conseguiu ainda manter alguma coisa que a geração futura ainda consegue aprender. Né? Do que a gente sair trocando tudo e mudando toda a composição. Tá? Então, eu acho que a gente abre agora para essas conversas. Né? Agradeço novamente a paciência, dizer que a zeladoria, na verdade, é um ato político e que a preservação está na mão de todo mundo aqui. Tá? Agradeço, a gente fica aqui para a conversa agora. Deve ter acontecido alguma perda total nas madeiras. O que o tombamento exige com relação à substituição? Não exige nada da parte do campo. É o que eu falo, perdeu. O órgão de preservação pode aceitar tudo, pode aceitar. Tá? Por quê? Perdeu. Restaura a administração de perdas. O interessante é que não acontecesse. Agora, já que aconteceu, você não vai buscar uma floresta e colocar lá. Agora, tenha certeza que é uma perda muito grande. Eu te garanto que cada um que assina a substituição de uma parte de madeira para a estrutura metálica, uma parte do coração vai junto. Não é? Eu estou olhando aqui, ó. Agora, quando já foi, já foi. Então, ali pegou fogo, tudo bem, foi acidente. Agora, tem uma cidade aí que estão restaurando um forte, que eles estão pegando todas as madeiras da cobertura, jogando no lixo, colocando toda a madeira nova. Tá? Isso aí o Mário Mendonça está de cabelo em pé, tentando segurar. Mas no projeto estava assim, né? Então a troca de todo o madeiramento. Aí vai lá e troca todo o madeiramento. Sendo que algumas estavam no estado de degradação, mas a maioria estava lá. Então nós estamos perdendo muito esse nosso material. Nós estamos perdendo canela, nós estamos perdendo... E o pior, você sabe onde a gente vai buscar depois isso ou não? Nós estamos perdendo patrimônio histórico. Não está indo para a floresta, não. Está indo para construção civil. As demolidoras. Você sabe quanto nós estamos pagando o pinho de riga hoje? Das demolições dos barracões? Perfeitos. R$12.000 o metro cúbico da madeira. É isso aqui, ó. Então o pessoal está demolindo e levando, e aí alguém está fazendo negócio com isso. Tá? Então interessa, às vezes, fala, não, vamos demolir tudo. Pô, tem empresa especializada nisso. Tá? Agora, quem é que fala essa parte do cupim? Quem é que cuida do cupim como um controle? Né? O Sérgio Magno é um desses que fala que ele não é o Zé Bombinha, não só que colocou veneno. O Luiz Fontes também é um desses daí, né? Então nós temos que juntar essa nossa turma e fazer essa defesa e essa fala, né, dessa proteção da madeira.
Não, as obras que estão restauradas, acho que não, né? Porque está sendo muito individual, né? Até porque não é a política cultural divulgar o que está sendo restaurado, né? Porque se fosse, sim, teria uma transparência um pouco mais, né? Mas aí vai fazendo assim, na excepcionalidade, você conseguiu um dinheirinho, vai lá, aproveita o que você tem, né? Então, assim, é uma luta de resistência grande. Os colegas aí estão passando um belo de um bocado, tá? Porque não dão valor primeiro para o homem, dão valor para as coisas. Então, você está trocando que material por que material, né? Então, está sendo uma briga assim de política transformadora grande, tá? Primeiro que patrimônio histórico não está na política nacional de nenhum governante hoje, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que brigar para voltar e reconquistar, né, esse espaço. E aí é o nosso bom senso de estar juntando aí. E buscar, né, ver essas informações. Tá? Alguma pergunta a mais? A próxima notícia vai ser em outubro, final de outubro. Final de outubro vai ser essa de vitral, tá? E aí depois, em novembro, a gente vai visitar. Porque se a gente for em outubro visitar, vai faltar o vitral. Aí quando vocês forem lá, vocês já têm a noção das argamassas de cal, das escaiolas que nós já fizemos, dos pigmentos que foram utilizados, né? Dessa parte das madeiras. Aí nós vamos falar dos vitrais, um pouquinho da parte de metal, e aí vocês vão olhar então a igreja, como é que quer. E aí o que o Alex Alard quer também. Quer deixar ela como um documento histórico. Então não quer deixar ela muito bonitinha. Ele quer deixar como uma informação. Então talvez ele também segure essa proposta dele, né? Não sei. Talvez é uma coisa que, né? Para mostrar ali, a gente faz algumas conservações e fala assim, olha pessoal, isso aqui é tudo aquilo que nós estudamos lá. Vale a pena estar na política legal? Legal, tá? Do que? Eu acho que ele deu o site ali, ó, estão sendo colocados no site, tá? Bom, aí entre em contato comigo, que aí se você precisar do material, as reservas, cadê as reservas? Já foi, né? Mas, ó, no meu e-mail é toninho-saraçá, saraca@gmail.com. Se alguém precisar, entre em contato, fala, estou precisando de um pouco de material e tal, a gente, tá? Aí vai fazer isso. Esse é só entrar lá, CT/floresta, já vai aparecer o IPT, aí tem todos os serviços que o IPT faz e lá no meio tem o catálogo. Acho que na lista de madeiras substitutas eles incluíram madeiras de reflorestamento. Porque são essas madeiras que na prática a gente pode fazer recuperação de edifício histórico. Eu não sei porque esse material é um pouco mais antigo. Talvez deve ter uma versão. Porque a madeira de reflorestamento, praticamente, nós temos eucalipto quase, né? Não tem madeira de manejo. Pelo menos incentivar a produzir determinadas madeiras que têm certas características de madeiras de lei. Que isso eu sei que existe. Madeiras que estão sendo produzidas hoje para substituir madeiras de lei. Mas eu não sei se era... Plantando de manejo. Tem alto valor, isso é tal de madeira de exportação. Mas assim, a gente está juntando duas coisas. Madeiras de lei com madeiras de construção civil. Eu sei que a madeira de nogueira, para fazer nozes, pecã, o pessoal no sul já está fazendo bastante. Ele serve para algumas coisas na construção, não é muita coisa, mas para mobiliário, para fazer rádica, né? A outra coisa também que, bom, aí quando fala em madeira vai embora, né? Essas rádicas todas que a gente faz o folhado e tal, né? Bom, espero ter sensibilizado vocês na madeira, mais um elemento que a gente tem para preservar, faz parte também da nossa fisiologia da edificação. E é isso.